projeto de explanação evangélica da Seara Bendita. O tema é conduta. Cada um examine sua própria conduta. É uma carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 6, versículo 4. A vida pede exemplos. Nos diz Miramês, através de João Nunes Maia, no livro Cristos. Gente, a gente é observado em diversos planos da existência, tanto do lado daqui, a física, como do lado de lá, espiritual. E nós somos responsáveis pelo que nós influenciamos a quem lê os nossos pensamentos, a quem ouve as nossas palavras e a quem vê as nossas atitudes. Por isso que Miramês, nesse capítulo Cristos, ele nos coloca todos nós como orientadores de alguma forma. E ele diz assim: o orientador não pode andar em trevas, porque na sua retaguarda anda muita gente. E quando um cego guia outro cego, ambos sucumbem na escuridão. A nossa reflexão de hoje, gente, é para acender as luzes nos novos caminhos das escolhas que nós vamos fazer daqui por diante, diferentes da que nós fizemos no ontem. Paulo escreve essa carta para Gálatas porque aquela igreja estava cheia de judeus, novos cristãos, e que queriam fazer aí uma mistura entre os preceitos da lei mosaica, o fato de ter que se circuncisar para ser salvo e ainda agregar os ensinamentos de Jesus. Estavam confusos, então ele escreve uma carta linda a Gálatas, fazendo diversas orientações de que é ser realmente cristão, como ter uma vida cristã, que não ia precisar de circuncisão ou seguir exatamente, aqueles preceitos da lei mosaica. Mas se a gente transfere isso para os dias de hoje, gente, nós somos confundidos também na nossa cabecinha, Porque nós recebemos hoje em dia um conteúdo de informações absurdas, E geralmente esse conteúdo é feito por inteligências que passam de uma forma subliminar, atuando ali no nosso inconsciente, despertando, acordando sombras nossas gravadas nas indas e vindas entre o céu e a terra. Por isso que Paulo nos convida a examinarmos os nossos próprios atos. É simples, para que a gente não seja, para que a gente não seja em vão o nosso esforço, para que a gente não perca tempo na nossa vida, para que nós não tenhamos ilusão de nós mesmos. Pensar é criar, O mal, o bem, o feio, o belo, já viveram antes de tudo no pensamento de quem os produz. Então Jesus disse isso. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Aqui, gente, Jesus, com a sua sabedoria, ele simboliza o coração como a origem de tudo. Paulo, ele não usa o termo coração, ele usa o termo mente, porque ele era um doutor na lei, das leis naquela época, Então, Jesus, todo amor, usou o termo coração. E Paulo, ele experimentou lá na estrada de Damasco o início da sua transformação, da sua mente. Por isso que ele escreve numa outra carta para Roma, ele escreve assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele usa a mente. Ele diz, começa aí pela mente, Esse recado pode ser transferido para os nossos dias atuais. Cuidando primeiro da gente examinar, como Sócrates tinha nos advertido há muitos anos atrás, a vida sem exame não vale a pena ser vivida. E é verdade. Se nós deixarmos as coisas acontecerem e depois nós nos posicionarmos, o que acontece? A gente corre sempre atrás do prejuízo. A gente precisa ter as rédeas da nossa vida na nossa mão. Nós precisamos estar à frente das coisas antes delas acontecerem. Por isso que Sócrates fala, tem que examinar todo dia. E o recado de hoje é o seguinte: a fonte de todo bem é, por sua vez, a fonte de todo mal. Ou seja, da boa ou da má função da mente depende a boa ou má direção que nós tomamos no caminho da vida.
Pois é, os pés da gente obedecem ao nosso pensamento. Os nossos destinos, gente, estão na dependência direta da nossa mente. Amigos, vamos hoje pensar e vamos olhar para o futuro. Atravessa aí o horizonte invisível e vamos direcionar um olhar ao nosso coração, para as questões da nossa alma, para que elas possam ser trabalhadas pela vontade da nossa consciência. Então, primeiro tomando consciência de quem somos realmente e depois nós vamos tomar as atitudes. Então, vamos colocar a bagagem no chão? Por quê? Porque o trem já está em movimento. O Sri Ramana Maharshi diz: põe a bagagem no chão, o trem já está em movimento, nós ficamos carregando, pesados. A vida já está acontecendo. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E o que é que está ao nosso alcance? O que é que a gente pode fazer? Aliar a teoria à prática. Miramês, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo que nós citamos, ele diz que a teoria é de grande utilidade, pois prepara corações para a prática. Mas olha o que ele diz, hein? A última, a prática, é que consolida as diretrizes da vida para Deus. Então não basta só a gente estudar, a gente ler, a gente aprender nos livros que nós vemos, ou ouvir mesmo, Nós precisamos colocar em prática e experienciar o amor, o perdão, a compreensão, a solidariedade, a generosidade, a boa vontade, o olhar doce e meigo, a qual Jesus nos ensinou através do exemplo e não de muitas palavras. Então, quando nós fizermos isso, amigos, nós teremos o céu inteirinho se movendo para ver a gente vencer a nós mesmos. Eu acho que eles soltam fogos no céu quando vê a gente se autossuperar, a gente modificar. Pois é, e diz ele assim, o Miramês: qualquer esforço que fizermos, haverá correspondência nos planos da vida maior. Digamos que no livro da nossa vida, que nós escrevemos, ainda deixamos muitas lacunas, porque ainda somos muito ignorantes. Mas elas vão sendo preenchidas pelo amor que Jesus emite toda vez que nós oramos, gente. Não com as palavras, mas que nós oramos com as nossas atitudes. Porque as atitudes falam mais alto do que as palavras. As atitudes falam mais alto do que qualquer coisa. Por isso que na comunicação, o não verbal, às vezes, nos denuncia e mostra os nossos pensamentos. Jesus, o nosso doce Rabi, nos deixou um roteiro generoso para que a nossa mente fosse renovada nos caminhos que nos levará à espiritualidade superior, que é o que todos nós queremos, Então vamos confrontar tudo com um único modelo, o nosso mestre, Renovar as nossas atitudes é bastante difícil. Principalmente elaborar novos pensamentos. Não é tão fácil como parece. Demanda muita capacidade de renúncia, uma profunda dominação de nós mesmos. Mas se pensar é criar, vamos criar, gente, realidades diferentes. Você ouviu por aí que cego é aquele que anda na escuridão depois das luzes acesas? Pois é. Nesse processo de renova ação, a primeira etapa é você conhecer a si mesmo. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso a gente precisa aprender a viver sem essas verdades provisórias. Parece que o que a gente vive agora é tudo meio provisório. São aspectos da verdade, não é a verdade inteira. É viver sem sentir o que o nosso mestre nos ensinou, porque se a gente não sente o que o mestre sentiu no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas atitudes, a gente fica vivendo pseudo-verdades. Essas pseudo-verdades não trazem libertação interior e, portanto, o equilíbrio e a harmonia não vão acontecer. Então, não vamos ficar prisioneiros de um único ponto de vista, apaixonados por certos ângulos da verdade. Seja qualquer for a religião que nós venhamos abraçar ou estamos abraçando. Lembra
que o estado de liberdade de cada criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Então, quanto maior o nosso grau de amadurecimento espiritual, maior é a nossa liberdade. E cada um precisa examinar a sua própria conduta, é o nosso versículo de hoje. E tem alguns obstáculos, gente, que impedem a nossa evolução, o nosso avanço evolutivo. Orgulho e vaidade, inveja e avareza, ódio. Às vezes a gente não fala para as pessoas, mas nós sentimos o ódio, o desejo de vingança, o personalismo, a agressividade, a maledicência, a intolerância, a impaciência. Gente, cada uma delas são interferências que obstruem a clareza das nossas ideias. E aí o que acontece? São artimanhas que vão acontecendo lá no nosso inconsciente. E olha, o sucesso de qualquer batalha está exatamente em conhecer muito bem o inimigo. E o inimigo não está fora da gente, o inimigo está dentro da gente, né? São essas fraquezas que muitas vezes desequilibram e trazem consequências desastrosas nas nossas relações profissionais, sociais e principalmente, gente, familiares. Hamed, no livro Renovando Atitudes, através do Francisco Espírito Santo Neto, ele diz que as respostas às nossas palavras e atitudes pelas outras pessoas, elas retornam às nossas mãos cheiazinhas, viu? Do material que nós emitimos lá antes, em primeiro lugar. Por isso que Paulo escreve numa outra carta lá para Roma, ele diz assim, olha como Paulo diz, ele que é o discípulo sincero de Jesus, acha então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Está lá em Romanos 7:21. Gente, ele que era um discípulo sincero, ele encontrava esse grande conflito dentro deles. Imagina a gente, né? Mas Paulo, ele lutou muito dentro de si para que deixasse Jesus ocupar a sua mente, para que deixasse Jesus ocupar o seu coração e as suas atitudes, de modo que um dia ele pôde dizer, já não sou eu mais quem vive, mas é Jesus quem vive em mim. Está lá em Gálatas, nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 20. Abraços fraternos.